Durante décadas, a China foi um dos maiores compradores de títulos do Tesouro americano. Mas o que exatamente isso significa? Quando a China compra títulos americanos, ela está essencialmente emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Em troca, recebe juros e a promessa de que será paga de volta no futuro. Parece um bom negócio, certo? Durante anos, foi. A China acumulou trilhões de dólares vendendo produtos para o mundo inteiro, especialmente para os Estados Unidos. Mas o que fazer com todo esse dinheiro? A resposta foi simples: investir em títulos americanos, considerados os ativos mais seguros do planeta. Esse arranjo criou uma relação curiosa. Os americanos compravam produtos chineses, os chineses acumulavam dólares e depois emprestavam esse dinheiro de volta para os Estados Unidos. Um ciclo perfeito de interdependência econômica. No auge dessa relação, a China chegou a deter mais de 1,3 trilhões de dólares em títulos do Tesouro americano. Era uma quantia astronômica que dava a Pequim uma influência econômica significativa sobre Washington. Mas como toda relação, esta também tinha seus pontos de tensão. E chegou o momento em que a China decidiu que era hora de mudar as regras do jogo. A decisão da China não veio do nada. Ela foi construída ao longo de anos, alimentada por uma série de eventos que transformaram aliados econômicos em rivais estratégicos. Primeiro, veio a guerra comercial iniciada em 2018. Tarifas, sanções, restrições tecnológicas. A relação entre Estados Unidos e China foi se deteriorando a cada ano. Cada movimento político era acompanhado de um contramovimento econômico. Depois, surgiram as preocupações com segurança nacional. Questões sobre tecnologia 5G, TikTok, semicondutores e inteligência artificial transformaram o comércio em uma questão de segurança nacional para ambos os lados. E se, em um momento de crise, os Estados Unidos congelassem os ativos chineses? Essa não era uma paranoia infundada. O mundo viu isso acontecer com a Rússia após a invasão da Ucrânia, quando centenas de bilhões em reservas russas foram congeladas. A China observou e aprendeu uma lição crucial. Se bilhões de dólares russos podiam ser congelados da noite para o dia, o que impediria o mesmo de acontecer com os trilhões em ativos chineses? Havia também a crescente tensão sobre Taiwan. A cada declaração mais dura, a cada exercício militar, o risco de uma confrontação real aumentava. E com ele, o risco de sanções econômicas devastadoras. Os sinais estavam claros. A China precisava de um plano B. E precisava executá-lo antes que fosse tarde demais. No coração dessa história está uma questão fundamental: o domínio do dólar americano sobre o sistema financeiro global. Por décadas, o dólar tem sido a moeda de reserva mundial. Isso significa que países ao redor do globo mantêm dólares como parte de suas reservas e o usam para comércio internacional. É o que os economistas chamam de privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Esse privilégio permite aos americanos imprimir dinheiro e o mundo aceitar. Permite que os pemusquias financiem déficits massivos, porque sempre haverá demanda por dólares. Mas também dá aos Estados Unidos uma arma poderosa: o controle sobre o sistema financeiro global. Para a China, essa dependência do dólar sempre foi uma vulnerabilidade estratégica. Cada sanção americana contra países como Irã, Coreia do Norte ou Venezuela demonstrava o poder dessa arma. Países que desagradavam Washington podiam ser cortados do sistema financeiro global. A China viu isso e se perguntou: e se formos os próximos? O que aconteceria com nossa economia se fôssemos expulsos do sistema baseado em dólar? A resposta a essas perguntas levou Pequim a uma conclusão inevitável. Depender tanto do dólar e dos títulos americanos não era apenas arriscado economicamente. Era um risco existencial para a segurança nacional chinesa. E assim começou a busca por alternativas. A desdolarização não era mais apenas uma teoria econômica. Tornou-se uma prioridade estratégica nacional. A venda de 688 bilhões de dólares em títulos americanos não foi um movimento impulsivo. Foi uma estratégia cuidadosamente orquestrada, executada ao longo de vários anos com a precisão de um mestre de xadrez. A China começou reduzindo suas posições gradualmente, testando as águas do mercado, vendendo aqui, diminuindo ali. O objetivo era evitar um colapso nos preços dos títulos que pudesse alertar os mercados ou causar pânico. Mas o ritmo se acelerou dramaticamente nos últimos anos, especialmente quando as tensões geopolíticas aumentaram e a possibilidade de sanções se tornou mais real. O interessante é que essa venda aconteceu mesmo com a China, tendo que aceitar prejuízos significativos. Por quê? Porque o valor dos títulos caiu à medida que as taxas de juros subiram. Títulos antigos, comprados quando os juros eram baixos, agora valiam menos no mercado. Era como vender uma casa com prejuízo, porque você sabe que o bairro está prestes a ficar ainda pior. Melhor perder alguns bilhões agora do que arriscar perder tudo depois. A China calculou que o custo de sair valia a pena. Cada bilhão vendido era 1 bilhão a menos que Washington poderia potencialmente congelar.
Cada título liquidado era uma pequena vitória na longa campanha pela independência financeira. E essa não foi apenas uma retirada. Foi uma redistribuição estratégica de poder econômico, movendo recursos de um sistema dominado pelos Estados Unidos para alternativas que a China poderia controlar ou influenciar. Quando você vende quase 700 bilhões de dólares em ativos, surge uma pergunta óbvia: para onde vai todo esse dinheiro? A resposta revela muito sobre as ambições de longo prazo da China e sua visão para uma nova ordem econômica mundial. Primeiro, o ouro. A China tem acumulado reservas de ouro em um ritmo acelerado. Diferente de títulos americanos que podem ser congelados, o ouro é tangível, está fisicamente em território chinês. É a forma mais antiga de reserva de valor e, em tempos de incerteza, é também a mais confiável. Segundo, diversificação de moedas. A China aumentou suas reservas em euros, ienes e outras moedas fortes. Não colocar todos os ovos na mesma cesta americana. Terceiro, e talvez mais importante, investimentos estratégicos através da iniciativa Cinturão e Rota. Bilhões foram direcionados para projetos de infraestrutura na Ásia, África e Europa. Portos, ferrovias, usinas de energia. Cada projeto não é apenas um investimento, é um nó em uma rede econômica chinesa que está se espalhando pelo globo. Quarto, fortalecimento do yuan. Parte dos recursos foi usada para apoiar acordos comerciais bilaterais em yuan, reduzindo a necessidade de dólar no comércio chinês com outros países. E por último, mas não menos importante, investimentos em tecnologia doméstica. Semicondutores, inteligência artificial, energia limpa. A China está usando esses recursos para se tornar autossuficiente nas tecnologias que definirão o século XXI. Cada dólar retirado dos títulos americanos está sendo estrategicamente reposicionado para construir um mundo econômico, onde a China não precisa mais depender dos Estados Unidos. Quando seu segundo maior credor decide vender quase 700 bilhões de dólares em sua dívida, isso não passa despercebido. Para os Estados Unidos, essa movimentação da China trouxe desafios significativos e algumas consequências inesperadas. Primeiro, a questão do financiamento. O governo americano tem uma dívida nacional que ultrapassa 34 trilhões de dólares e continua crescendo. Essa dívida precisa ser constantemente refinanciada, o que significa encontrar compradores dispostos a emprestar dinheiro ao tio Sam. Com a China saindo, quem vai preencher esse vazio de 688 bilhões? A resposta tem sido uma combinação de investidores domésticos americanos, fundos de pensão, outros países como Japão e Reino Unido, e, em última instância, o próprio Federal Reserve comprando títulos. Mas isso tem um custo. Para atrair novos compradores em um momento de incerteza, os Estados Unidos precisam oferecer taxas de juros mais altas. Taxas mais altas significam que o governo americano paga mais para tomar dinheiro emprestado. E quanto mais ele paga em juros, menos dinheiro sobra para outras coisas importantes como infraestrutura, educação, saúde e defesa. É um círculo vicioso onde uma dívida crescente exige juros mais altos, que aumentam ainda mais a dívida. Há também um impacto psicológico nos mercados. A venda massiva da China sinaliza para o mundo que até mesmo um dos maiores e mais sofisticados investidores está perdendo confiança nos ativos americanos. Isso pode criar um efeito cascata, com outros países começando a questionar: se a China está saindo, talvez devêssemos fazer o mesmo? Para uma superpotência acostumada a ditar as regras do jogo financeiro global, ver um de seus principais parceiros comerciais reduzindo sua exposição de forma tão dramática é um sinal preocupante de mudança nos ventos econômicos globais. Quando dois gigantes econômicos como Estados Unidos e China entram em atrito, o mundo inteiro sente os tremores. A venda massiva de títulos americanos pela China é apenas a ponta do iceberg de uma transformação muito maior que está remodelando a economia global. Estamos testemunhando a fragmentação do sistema financeiro internacional. Durante décadas, o mundo operou sob um único sistema dominado pelo dólar americano, com instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, servindo como pilares dessa ordem. Agora, está emergindo uma nova realidade multipolar. A China não está apenas vendendo títulos americanos, está construindo ativamente alternativas ao sistema existente. O yuan digital está sendo testado e implementado. Acordos comerciais bilaterais que evitam o dólar estão se multiplicando. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura surge como alternativa às instituições ocidentais. Outros países estão observando atentamente e fazendo seus próprios cálculos. Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, todos os membros do grupo BRICS estão explorando formas de reduzir sua dependência do dólar. Alguns veem uma oportunidade de maior autonomia econômica. Outros se preocupam em ficar presos no meio de uma guerra econômica entre superpotências. Para os mercados emergentes, a situação é particularmente delicada. Muitos desses países dependem tanto de investimentos chineses quanto de acesso ao mercado americano.